Boa tarde, hoje é 16 de agosto de 2012. Eu sou Larissa Rosseto e o Nesp Notícias traz novidades sobre o Hospital de Base. A Associação Hospitalar terá que pagar dívida trabalhista de 5 milhões de reais. Alimentos orgânicos. Consumo cresce, mas produção ainda é baixa. A falta de mão de obra atinge diversos setores do campo. E a nutricionista Eliane Petean fala dos benefícios dos alimentos sem agrotóxicos. A gente começa a edição de hoje falando sobre o Hospital de Base. A Justiça do Trabalho determinou que a Associação Hospitalar de Bauru, a atual gestora da unidade, pague uma dívida trabalhista de 5 milhões de reais. Nesta semana, a Prefeitura e Governo do Estado fizeram um acordo para transferir o Hospital de Base para o município. Hoje, a unidade é administrada pela Associação Hospitalar de Bauru, a AHB. A proposta é de que a gestão seja feita pela Prefeitura e que as dívidas, cerca de 150 milhões de reais, sejam assumidas pelo Estado. Em uma audiência realizada ontem, a Justiça do Trabalho determinou que a Associação Hospitalar de Bauru pague uma dívida de cerca de 5 milhões de reais para 800 trabalhadores. A ação coletiva tramitava desde 1991 e era referente a valores que os funcionários não receberam por causa de reajustes salariais promovidos por um plano econômico daquela época. O valor será contabilizado no montante total de dívidas da associação. Para nós, a constituição de débito é importante porque na fase de transição alguém tem que assumir os créditos dos trabalhadores. E esse é um dos créditos que deve ser assumido ou pela Prefeitura ou pelo Estado. A associação tem até amanhã para efetuar o pagamento. Caso o dinheiro não seja depositado, a Justiça já determinou que seja feita uma penhora online dos bens. Se no bloqueio online houver a existência de valores depositados em conta corrente da associação, eles serão bloqueados para a garantia do crédito dos trabalhadores. Preocupado com a situação dos trabalhadores, o Sindicato dos Funcionários reclama que não foi convidado para nenhuma reunião entre Prefeitura e Estado sobre uma possível municipalização do Hospital de Base. Por isso, recorreu ao Ministério Público do Trabalho para que os representantes do sindicato estejam presentes durante todo o processo de transição. Sobre a participação da FAMESP na gestão do Hospital de Base, conforme foi divulgado nos últimos dias, o vice-diretor da Fundação, Antônio Rúgulo Júnior, afirma que ainda não houve um convite formal. Rúgulo esteve ontem na Secretaria Estadual de Saúde e teve a informação de que a FAMESP deve ser procurada pela Prefeitura de Bauru. E começa no sábado uma campanha para atualizar as carteirinhas de vacinação de 3 milhões de crianças em todo o país. As doses estarão disponíveis nas unidades básicas de saúde. No próximo sábado será realizado o Dia Especial de Vacinação e começa também a campanha nacional para a atualização de caderneta de vacinação de crianças com até 6 anos de idade. Sobre esse assunto eu converso com Rosimeire Vicentinha, ela é enfermeira daqui do Departamento de Saúde Coletiva de Bauru. Rose, como vai ser essa ação? Essa ação vai iniciar dia 18, sábado, das 8 às 17 horas, em todas as unidades de saúde de Bauru. Então, é importante que os pais levem seus filhos, de 0 a 6 anos, para complementar o esquema de vacina. No caso daqueles pais que perderam a carteira da criança, o que eles têm que fazer? Eles têm que ir na unidade de saúde, onde eles iniciaram todas as vacinas, para retirar uma segunda via, que seria uma segunda cópia dessa carteira de vacina. São 15 vacinas diferentes que vão estar disponíveis durante toda a semana. Quais são as principais, Rose? São todas as vacinas que nós temos no calendário nacional de imunização. É contra a poliomielite, contra a tuberculose, contra rotavírus, a tríplice viral, que é sarampo, cachumba, rubéola, contra a meningite e contra também pneumonia. Por que é importante para essas crianças estarem com a carteira de vacinação atualizada? Para elas estarem protegidas contra as doenças transmissíveis mais importantes. Lembrando que em Bauru são cerca de 22 mil crianças nessa faixa etária. Guilherme Tavares para o Nesp Notícias. O inverno continua com altas temperaturas e baixa umidade do ar. Veja os detalhes no mapa. Faz sol em todo o estado de São Paulo nesta quinta-feira, mas áreas de instabilidade podem provocar chuvas isoladas no oeste do estado.
Bauru segue com o tempo seco, sem previsão de chuvas para os próximos dias. A umidade do ar continua baixa, agora está em 32%. Os ventos sopram a apenas 7 km por hora. A temperatura máxima hoje foi de 28 graus. É a mesma prevista para sexta-feira em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, os termômetros não devem passar dos 27 graus. É hora de sabermos como está a agenda dos 4 candidatos à Prefeitura de Bauru. Rodrigo Agostinho, do PMDB, passa a noite de hoje em gravação de propaganda eleitoral para a televisão. Amanhã à tarde, ele continua as gravações para a rádio e TV e às 8 da noite participa de uma cerimônia de entrega de título cidadão bauruense na Câmara Municipal. Chiara Ranieri, do Democratas, se reúne logo mais às 7h30 da noite com moradores do Santa Edvirges. Às 9h, ela participa da confraternização do bloco Pé de Varça, na Vila Falcão. Paulo Martins, do PSTU, se encontra daqui a pouco com apoiadores da campanha, na sede do partido. Clodoaldo Gazeta, do PV, não divulgou a agenda de campanha. Agora são 5h34 e no próximo bloco as dicas do quadro Quero Trabalhar e ainda... Saiba como são produzidos os alimentos livres de agrotóxicos. Participe do Nesp Notícias. Ligue para 3103-6161. Estamos de volta. A Secretaria Municipal de Cultura recebe até amanhã propostas artísticas para a Revirada Cultural Regional, realizada em setembro, e outras apresentações até fevereiro do ano que vem. O edital pode ser acessado no site www.bauru.sp.gov.br. E falando em cultura, o Sesc está com uma programação especial de jazz e blues nessa semana. Hoje, às 8h, tem a apresentação do trio Curupira, que já foi indicado até o Grammy Latino. Às 9h, é a vez da cantora baiana Rosa Passos dar o seu show. Ela tem mais de 30 anos de carreira. Amanhã, quem sobe ao palco é o grupo Hurt Mode, às 8 da noite. Tá procurando emprego? Se liga nas vagas do quadro Quero Trabalhar. Nesta quinta-feira, estão disponíveis vagas de encarregado de supermercado, auxiliar de limpeza, operador de caixa, motorista de ônibus urbano, cozinheiro geral e técnico em contabilidade. Para essa vaga, o candidato deve ter experiência na área ou curso técnico de contabilidade. Se você se interessou por alguma dessas vagas, vá até o Pátio de Bauru, que fica na rua Joaquim da Silva Marta, 1139. O pátio funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 da manhã e da 1 às 4h30 da tarde. É preciso levar RG, CPF, número do PIS, carteira de trabalho e o CEP da residência. Toda quinta-feira, das 4 às 8 da noite, quem passa pela quadra 1 da rua Fuas de Mato Sabino encontra uma série de produtos orgânicos, aqueles produzidos sem agrotóxicos. Eles são vendidos na Feira Agroecológica de Bauru. O aumento pela procura desse tipo de produto já reflete no processo de produção lá no campo. Falta mão de obra para atender a demanda. Todas as quintas é dia de feira em Bauru, mas nessa aqui só entram produtos naturais. Desde setembro do ano passado, produtores da região se reúnem para vender verduras e legumes livres de agrotóxicos. Um exemplo da expansão desse mercado, que cada vez conquista mais adeptos. A minha maior preocupação mesmo é com a questão dos produtos químicos que costumam ter nos outros produtos, né? Já há muito tempo atrás a gente sabe que muitas vezes não são benéficos para o nosso organismo. Os ovos orgânicos da banca do seu Renato e da dona Dagmar não duram até o final da feira. Um produto direcionado a um público mais seleto. Aqui a frequência é muito superior às outras feiras. Que o pessoal já vem imbuído de que vai comprar um produto de primeira qualidade e está disposto a pagar esse produto também.
Ele e a esposa têm uma criação de galinhas em Bauru. Aqui, produtos químicos não entram. Tudo que é consumido pelas aves é natural. Nós temos diversos métodos bem simples, bem antigos, vamos dizer, tipo dá pigarro, põe limão na água, tem vermes, dá mamão e caule de banana, tem piolho, põe cinza, ela se mexe na cinza, aquilo lá mata os piolhos. Então tem uma série de pequenos maneiras de você controlar os problemas das galinhas sem usar venenos. Ela cuida sozinha de 300 aves. Atualmente, a produção diária é de 20 dúzias, que só não é maior porque falta gente para trabalhar na granja. Eu tenho espaço para expandir, não posso expandir porque eu não tenho capacidade física para vamos dizer, absorver mais serviço. Então nós poderíamos produzir bem mais se nós tivéssemos, vamos dizer, mão de obra, né? É o grande gargalo. Gargalo que também atinge a produção de Marcelo. Há mais de 20 anos ele colhe verduras e legumes orgânicos no seu sítio em Bauru. Para conseguir produtos vistosos como esses, ele faz rodízio entre os canteiros. A horta era uma plantação de milho e feijão como essa, que será derrubada até o final desse ano. As folhas vão ficar aqui mesmo, servindo de adubo natural para que sejam plantadas novas hortaliças no local. É fazendo esse ciclo entre os canteiros que ele consegue uma terra fértil, que garante uma produção de cerca de 4.000 maços por mês, número que poderia ser bem maior. Se essa horta fosse convencional, ou seja, com o uso de agrotóxicos, 2 pessoas seriam suficientes para cuidar dela. Mas no caso de uma plantação orgânica, até 3 vezes mais funcionários são necessários. Isso porque, até o controle de algumas pragas, como essa tiririca, tem que ser feito manualmente. Atualmente, 3 funcionários trabalham no local, mas há 5 anos ele não consegue montar uma equipe fixa para ampliar a horta. O mercado consumidor é cada vez maior. Agora isso aí poderia expandir, porque não conseguimos atender nem 10% do que poderia estar atendendo se tivesse produção. A falta de mão de obra atinge diversos setores do campo, mas no caso dos alimentos orgânicos é mais grave, porque o cultivo é basicamente artesanal. Para esse professor da Unesp de Botucatu, é o resultado de um processo de urbanização que promoveu a migração em massa para as cidades. Um cenário difícil de ser mudado. Nós teremos que ter incentivos muito grandes no campo, né, para que esse processo pudesse ser revertido. Que tipo de incentivo? Aquele fundamental é a remuneração, né? Se houver uma remuneração adequada da atividade produtiva agrícola, sem dúvida é um primeiro sinal, né, de que esse processo possa ser revertido. Enquanto isso, os produtores contam com vantagens que vão além do dinheiro. Eu prestigio a natureza, o produto orgânico. Eu sou um natureba, né, como dizem, né? Eu gosto disso aqui, eu faço aqui não só pelo resultado financeiro, evidentemente, que a gente precisa, tem tudo mais. Não é o foco é preservar a natureza. Agora, às 5h43, a gente continua a falar sobre alimentos orgânicos no próximo bloco. A nutricionista Eliane Petean fala dos problemas que os agrotóxicos causam no nosso organismo. Voltamos já! Nós já falamos sobre os desafios de se produzir alimentos orgânicos. Mas e para a nossa saúde? Quais são os benefícios de comer frutas e verduras sem agrotóxico? Eu converso com a nutricionista Eliane Petean sobre o assunto. Eliane, muito obrigada por ter atendido ao nosso convite. Eu que agradeço. Eu gosto muito de falar sobre nutrição, uma área onde você pode ajudar as pessoas a ter uma alimentação adequada. Com certeza. E os alimentos orgânicos, eles fazem mais bem à saúde que os alimentos convencionais? Com certeza. Esses alimentos orgânicos, eles são, nutricionalmente falando, mais ricos em micronutrientes, como, por exemplo, vitaminas e sais minerais, além dos fatores de extrema importância, que são os fitoquímicos. Que seriam os fitoquímicos? São substâncias químicas que desenvolvem este alimento para ele se proteger contra alguns danos que a natureza pode oferecer para ele. Então, por exemplo, os alimentos orgânicos, eles têm uma quantidade maior desses fitoquímicos do que os alimentos que são protegidos pelos agrotóxicos. Porque se eu tenho um outro fator que vai proteger, para que desenvolver essas substâncias?
E existem muitas substâncias que chamam fitoquímicos, que vão ajudar o nosso organismo. São antioxidantes, a função deles principal é antioxidante. Mas existem esses fitoquímicos, os terpenos, os flavonoides, os pré-bióticos, os probióticos, ômega 3, ômega 6. Então, são todas substâncias que desenvolvem nesses alimentos que têm uma função específica dentro do nosso organismo. Quer dizer, pela forma como eles são produzidos, como a gente mostrou aí na matéria, por conta dessa produção mais natural, sem o uso de agrotóxico, pela alimentação que é dada para as galinhas, por exemplo, para se produzir os ovos orgânicos, por conta disso, esse alimento é muito mais rico nessas substâncias. Para você ter uma ideia, nós nutricionistas precisamos desenvolver várias dietas de desintoxicação para os pacientes, porque eles não conseguem digerir mais o alimento adequadamente devido a várias substâncias tóxicas dentro do nosso organismo. Um dos órgãos mais comprometidos é o intestino. E a gente está cansada de saber aonde vai ocorrer a absorção desses nutrientes. Então, no intestino. No intestino. Então, essas substâncias, esses agrotóxicos, eles denigrem essa flora intestinal, que se chama disbiose, que é um desequilíbrio entre as bactérias benéficas e maléficas. Nós temos os dois tipos de bactérias no intestino. O que predomina são as benéficas. Só que, de acordo com o número de toxinas que nós ingerimos, ocorre um desequilíbrio nisto, impedindo uma absorção adequada desses nutrientes. Aí as pessoas falam, meu metabolismo é lento. É lento porque você não consegue absorver os nutrientes adequados para ter uma boa digestão. O que quer ter uma boa digestão? Ingerir o alimento, quebrar, absorver e excretar o que você não vai utilizar. Quando você tem essa disbiose, você não absorve adequadamente. Então, este alimento permanece no seu organismo, agravando ainda mais o quadro, interpretado como toxinas. Eu não tenho enzima suficiente para liberar essas toxinas do organismo, nem digerir e nem liberar. E as pessoas, então, com esse problema, com essa deficiência, né, no processo de digestão, essas mais do que ninguém devem consumir os alimentos orgânicos? Todas, porque quem ingere uma grande quantidade de agrotóxicos, todas vão ter uma disbiose. Aí tem um fator super importante. O primeiro fator é não absorver. Só que nós temos que levar em consideração a predisposição genética desses indivíduos a ter determinados tipos de doença. Por exemplo, uma doença que está aumentando muito agora é o câncer. A incidência de câncer está crescendo. Muito, muito, muito. Então, se essa pessoa já tem uma predisposição a desenvolver essas células cancerígenas, ingerindo grandes quantidades de agrotóxicos, você vai ocorrer o quê? Você vai deformar a célula do DNA para células cancerígenas. Porque no alimento, que não é orgânico, não desenvolveu esses fitoquímicos que têm a função de antioxidante, de eliminar as toxinas. E aí produz substâncias chamadas como xenobióticos. Essas substâncias é que vai modificar o código do DNA para células cancerígenas. E se eu tivesse ingerido um alimento orgânico, a planta teria esses fitoquímicos numa quantidade maior, combateria essas substâncias para não se formar dentro do nosso organismo e mesmo tendo a predisposição genética, ela não iria desenvolver esta doença. Existe um exame que agora está sendo feito nos Estados Unidos, mas futuramente vai ser que nem o teste do pezinho. Tá? É um exame que quando a criança nasce, você vai ter que ver quais são os tipos de doença que ela pode desenvolver. Que predisposição ela tem. E aí você já vai começar a prevenir desde já. Entrando com alimentação mais saudável, saudável. Tá? Então, um outro fator importante que teve uma mudança muito grande, tá? Foi a introdução alimentar de crianças, devido a alergias que surgiram em grande intensidade. Então, olha, câncer, alergias, problemas hepáticos. Porque hoje o recomendado é que a criança
só receba alimentos sólidos a partir dos 6 meses de idade. Até os 6 meses é só o leite materno, né? Então, até o 6º mês é leite materno exclusivo. Mas as crianças que tinham algum problema, tá? Que não conseguiam ser amamentadas, essa introdução alimentar iniciava-se com 3, 4 meses de idade. Papinha, para suprir frutas. as necessidades da fórmula infantil 1, que não é igual do leite materno. Aí essa sopinha e fruta iniciavam-se com 2 meses, só que isso foi mudado. A criança em aleitamento artificial ou natural, que é o leite materno, é introduzido só a partir do 6º mês. É quando ela já tem a quantidade de enzimas suficiente para combater esses agrotóxicos, essas substâncias químicas dentro do nosso organismo. Vocês podem ter observado o grande índice de alergia em crianças. Quantas crianças que não podem comer nada, só aqueles leites extremamente hidrolisados, caríssimos, que custam 400, 500 reais. Tudo que você coloca dá alergia, dá urticária, rinite, sinusite, problemas pulmonares, edema, problemas de pele. Então, foi mudado isso pela Sociedade Brasileira de Pediatria, introdução alimentar a partir do 6º mês. Então, as pessoas, tá, que já vê que tem um determinado tipo de alergia na família, quando começar a introduzir as papinhas e os suquinhos, é importante que dê os alimentos orgânicos para prevenir, tá, o desenvolvimento desta doença, desta alergia. Porque isso daí depois você vai ter pro resto da vida. Quando você tem um bebê em casa, seria ainda mais importante que esse Importantíssimo. alimento fosse mais natural, livre de agrotóxico. Perfeito. Certo. Mas fazer uma higienização, Eliane, adequada dos alimentos. Não tenho condições de comprar os orgânicos, não tenho acesso. Fazer uma higienização adequada dos alimentos já seria suficiente? Então, em termos, seria suficiente para você não ingerir uma grande quantidade de toxinas, tá? E prejudicar ainda mais o seu organismo. Mas aquele alimento que já foi utilizado, os agrotóxicos, ele não desenvolveu essas substâncias que são chamadas de fitoquímicos. Quer dizer, essa perda nutricional já ocorreu. Já ocorreu. Você não vai ter isso no seu organismo. Então, o que acontece? Você vai ingerir menos toxinas, mas ao mesmo tempo você não vai estar em prejuízo dessas propriedades terapêuticas. Agora, nós nutricionistas, nós estamos muito preocupadas não só com a quantidade de calorias dos alimentos, e sim as propriedades funcionais que esse alimento pode ocasionar no nosso organismo. Então, antes a gente contava calorias. Preciso ingerir 1.200 calorias, 1.800, de acordo com a atividade física. Agora não. Agora você tem que ver quais são os sinais e sintomas de deficiências nutricionais que você tem no seu organismo, tá? E ingerir o alimento de acordo com essa deficiência. Então, essa alimentação funcional, ela depende muito de alimentos naturais, de alimentos orgânicos. Quer dizer, olhar para a qualidade do que você está ingerindo, né? Porque a quantidade, pensa bem, você pode ingerir 800 calorias comendo chocolate o dia todo? Mas e aí, cadê os antioxidantes? Cadê as vitaminas, sais minerais, cadê as o fibras, equilíbrio emocional? O emocional seu é equilibrado com o quê? Vitaminas e sais minerais, é só você ver. A bula de qualquer medicação para estresse, o que tem lá? É zinco, complexo B, vitamina A. Então, se você não consegue absorver essas vitaminas adequadamente, um estresse que você tem emocional no trabalho ou em casa, você já fica deprimida e já altera seu sistema metabólico. Então, tem pessoas que engordam muito e emagrecem muito. Por quê? Porque não consegue ter aquela alimentação equilibrada, saudável e não consegue. Pode até ingerir. Antigamente, a gente costumava dizer que o alimento era um remédio. Só que agora nós temos que tomar muito cuidado, porque da mesma forma que ele é um remédio, ele pode se tornar um veneno. Então, por isso que nós temos que cuidar muito dessa qualidade. Esse tipo de dieta que eu falei que nós estamos desenvolvendo para desintoxicação, são aquelas pessoas que não conseguem trabalhar mais, estão muito cansadas, não conseguem digerir o alimento, tá estressada emocionalmente, ou não consegue ganhar peso, ou não consegue perder peso. Então, isso são tudo relações de substâncias em grandes quantidades no nosso organismo. E o que significa essa dieta de desintoxicação? É usar só alimentos orgânicos. Então, a maior dificuldade que eles têm é de achar, por exemplo, um frango orgânico.
É muito difícil. Não é tão comum. Não pode ingerir embutidos, enlatados, você não pode ingerir café, açúcar. A gente tem que tentar contornar também, recorrer à velha horta em casa, horta em vasinhos também, não é? Para ingerir lá no hospital, verduras. A gente orienta muito as pessoas mais carentes de ter essas hortas em casa. Mas é um pouco difícil, viu? Porque elas não têm interesse. Então, a gente tenta orientá-los para eles verem a importância disto, né? Para poder produzir esses alimentos. Mas agora em Bauru ele está crescendo, então a gente já tem algumas opções. A gente tem a feira, como mostramos aí na matéria, com todos os alimentos orgânicos. E isso está nos ajudando. E a tendência assim, se o consumo crescer, o preço vai baixando também, né? Esse é um fator difícil em relação ao preço, porque a classe média inferior fica mais difícil ingerir esses alimentos. Só que eles estão vendo o benefício, tá? Do que está ocasionando no nosso organismo. Mais gente consumir, o preço tende a cair. Porque o consumo vai ser maior, eles vão ter uma quantidade maior de lucro e vão poder produzir e contratar mais pessoas, como já foi visto, né? Que o que falta é mão de obra qualificada. Tá certo. Muito obrigada pelas informações riquíssimas, Eliane. Obrigada e eu agradeço muito. O Nesp Notícias fica por aqui. Continue ligado na nossa programação. Tchau!